Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo um pouco da repercussão aqui da mídia após a grande vitória do Palmeiras contra o Ceará lá no Castelão. E o Palmeiras que talvez perca Abel Ferreira, hein? Massini trouxe uma importante informação. Será que o Abel vai assumir a CBF? Fica até o final do vídeo aqui para saber tudo isso e um pouco mais das notícias do Verdão, beleza? Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal, dá essa moral pra gente aí, fechou? E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas vamos falar sobre Palmeiras e Ceará. Ceará e Palmeiras, Ceará 0, Palmeiras 1. O Abel Ferreira falou sobre as dificuldades do jogo e tal, e também foi perguntado e falou sobre fica calmo, seleção brasileira. Fica calmo. Fica calmo são vocês. O meu sonho é pegar na bola e que o adversário não toque na bola nunca. E a gente o põe ali direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, sem tocar na bola. Mas é muito difícil, ainda para mais vindo jogar aqui no terreno deles. Numa equipa que não perdia em casa há 25 jogos. É que foi campeã aqui do Cearense. Uma equipa qualificada, uma equipa motivada. E jogando contra o Palmeiras, neste clima, nós sabíamos. Eu não me lembro de ver nenhuma equipa vir aqui, nem no Ceará, nem em Fortaleza, encostá-los nas cordas e andar o jogo todo a fazer-os correr. Eu não me lembro. Portanto, eu quero que os meus jogadores façam isso. Eu quero que os meus jogadores tenham bola. Viram aqueles períodos da segunda parte que nós conseguimos trocar ali? Temos ali 10... Eu queria que eles fizessem isso o jogo todo, porque se nós tivermos bola não vamos correr atrás deles. Só que infelizmente do outro lado está uma equipa com um bom treinador, está uma equipa que tem a mesma vontade que nós, está uma equipa que se prepara. Se me perguntas, sim, o Palmeiras tem um elenco mais qualificado tecnicamente, mas isso não, por si só não é um fator só que vai... Tens a parte técnica, tens a parte tática, tens a parte mental e tens a parte física. E na minha opinião, hoje, acho que nos igualamos na parte tática, na parte técnica também nos igualamos, na parte física eu acho que o adversário foi melhor que nós. E sobretudo porque está habituado a jogar aqui. Sim, há um lado estratégico também em função daquilo que é a parte do clima e vir jogar aqui, que nós ao longo do tempo fomos aprendendo, mas essa eu não te posso dizer, senão estou a dar uma parte daquilo que nós fazemos. Mas em La Paz houve um lado estratégico que às vezes funciona e que às vezes não funciona, porque também já perdemos aqui. Eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso, e que às vezes não funciona, porque também já perdemos aqui. Eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso, e eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos, tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira bem humorado ontem, né? Falando da vitória e tal, e falando da seleção brasileira, que ele gosta do lema positivista que está na bandeira nacional, ordem e progresso. Não? A CBF hoje é tipo desordem e regresso, mas né, a CBF. Quando a gente era moleque, batizava isso. É isso também. E aí, Massa, o jogo, o Palmeiras ganhou bem, como eu te falei, liquidou mais um tabu aí. Impressionante, Palmeiras. E sobre Abel e seleção... Nesta manhã, o Lauro Jardim publicou uma nota no seu blog dizendo que agora o Abel Ferreira é o predileto agora, o preferido, é o foco da CBF, e dizendo que até que a Leila já está sabendo. E o Palmeiras imediatamente já emitiu uma nota falando, não está sabendo não, ninguém falou aqui com a gente. Não, que a Leila teria liberado a conversa e ele disse que não. E só para contextualizar, o Lauro Jardim mora no Rio, o Globo do Rio, e todas as informações via CBF quase sempre saem pelo Lauro Jardim, por isso a importância da notícia. E aí a nota que o Palmeiras emitiu logo em seguida, é mentirosa, não é nem que em verdade, não, foi cacetada no meio, é mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu sinal verde para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira, pela coluna do Lauro Jardim no Globo. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. A Abel tem contrato
com o Palmeiras até dezembro desse ano e, como afirmou após a vitória de ontem, estou lendo aqui atrás da cabeça do Ronaldo, sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do maior campeão do Brasil. Essa é isso o que tem a nota do verde. A nota do verde. A Leila, ontem, ela tinha falado também sobre isso, falando nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza que se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Edinaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação, disse a Leila Pereira, até como, sim, bom, quer? Então vem falar comigo, né? Mais ou menos essa linha aí. Agora, Massa, o melhor nesse momento é pensar na seleção brasileira, tô certo, não? Tudo em nós, tudo para melhorar a situação da seleção brasileira. E antes só do Massa falar, tem um negócio que é importante. Fala. Os caras estão salivando. Fernando Diniz deu uma entrevista recente e contando o trâmite da seleção, e ele fala 2 ou 3 vezes de que sempre o Edinaldo ligou para o Mário Bittencourt antes de ligar para ele. Então, parece um detalhe bobo, mas não é. O Edinaldo teve esse comportamento de falar para contratar e até para dizer que não ia ficar com ele. Falou com o presidente do Fluminense, aí depois falou, já liguei para o Mário, falei isso, agora eu estou ligando para você. Então, com o Dorival também. Foi assim, né? Com o Dorival para sair do São Paulo, o Edinaldo, a gente estava até acompanhando isso, né? Teve zoom, aí tem até o dia... nas férias ainda, né? Pré-temporada que o Edinaldo liga para o Casares. Aí o Casares recebia a ligação do Edinaldo, mas esse é o ritual mesmo. Fala com o presidente antes. Né? O cozinheiro Marcos Rangel, ele mandou 242 mensagens. Ele acha que se ele chegar a 300, o Abel vai dizer não. Porque ele tá falando, a imprensa vai passar vergonha mais uma vez. Ele tá louco aqui com essa história da possibilidade do Abel. Enfim, é massa. Boa tarde, satisfação. Boa tarde. Eu pensar não sei. Na seleção, né, o negócio. Eu não sei se a imprensa vai passar vergonha. Não posso medir isso, mas que os colegas estão salivando, estão. Né? Os torcedores rivais estão salivando com a possibilidade do Abel deixar o Palmeiras. Isso é um fato, isso é natural. A gente vê, sente, eu acho até divertido. E acho até interessante que dá realmente a grandeza do que ele vem fazendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, até ontem, todas as minhas consultas à direção do Palmeiras caminhavam para esta informação. Não houve contato, ninguém procurou. O que sabemos é que a CBF, após a negativa do Ancelotti, quer o Jorge Jesus. Isso era até ontem. Hoje de manhã, eu trabalhei 20 anos no Grupo Globo. Então, já foram mais próximos, muito mais próximos, né? Grupo, vocês sabem bem disso, e CBF do que são agora. Quando sai a nota do Lauro Jardim, eu falei, bom, aí, cara, ele não é um jornalista que cobre futebol diretamente, né? Ele tem boas relações com a CBF e, mais do que isso, com aquela cúpula que envolve a CBF, os políticos, né? Que estão no entorno da CBF. Bom, então aqui tem alguma coisa, né? Quando ele publica isso ia sair de graça, no jornal o Globo. Aí eu até conversei com os meus apoiadores lá do canal, falei, gente, olha, quando acontece isso é porque alguma coisa tem. Então, não adianta a gente, palmeirenses, no geral, entrar em estado de negação como cozinheiro, né? O pessoal entra em estado de negação e fica negando. A partir daí, eu fui atrás de uma informação no jurídico, né? Porque também vinha a informação de que a CBF teria colocado advogados para conversar com o jurídico do Palmeiras, para saber qual o contrato e não sei o quê. A resposta que eu recebi diante das minhas perguntas, houve contato, perguntaram algo sobre o contrato do Abel, multa rescisória, a resposta foi nada, Paulo. A resposta foi essa. Então, até aqui, não tem nenhum contato. Outra sandice, que é a seguinte... Horas, o Abel então iria para a seleção, trabalharia nos 2 jogos das eliminatórias, iria para o Mundial e depois voltaria para a seleção brasileira. Horas, se fosse para fazer isso, esperava o Ancelotti, ué. Entendeu? Qual é a lógica? Espera o Ancelotti. Mas o Edinaldo se enroscou. Quem está no banquinho com a corda no pescoço é o Edinaldo, porque ele colocou prazo. Ele quer alguém efetivo para trabalhar nos jogos das eliminatórias, certo?
Por isso que o Ancelotti não veio, em tese, né? Pelo que a gente sabe. Qual seria a lógica, então, disso? Vem, põe o Abel, vai, faz 2 jogos na seleção, depois vai para o Mundial, disputar o Mundial pelo Palmeiras. Não me parece ter nenhuma lógica isso. De informação que se tem é que não há nada até o momento, né? A ordem, quando ele fala ordem e progresso, que é o que tem na bandeira do Brasil, que eu gosto muito, é o que temos no Palmeiras, é o que eu tenho no Palmeiras, ordem e progresso. E a informação que eu tenho e mantenho é que o Hugo Cajuda está vindo aí para conversar com o Abel e comissão técnica para uma possível, e Leila, né, e Palmeiras, de uma possível renovação de contrato até 27. Acho mais provável que isso possa acontecer para 26. 27 não sei. Tem a informação também do Vitor Castanheira, de que ele gostaria de voltar para Portugal o ano que vem, porque a família dele não veio ao Brasil. Né? O João Martins, por exemplo, filho dele é o Vasco, o nome dele é Vasco, e ele está completamente adaptado à família, enfim. Os outros auxiliares também. O Castanheira teria demonstrado esse desconforto de querer voltar e tirar o ano que vem para ficar com os familiares. Então, até o momento é isso que eu tenho para falar sobre o Abel Ferreira. Do ponto de vista estratégico, para o Palmeiras seria uma tragédia neste momento. Se ele sai em dezembro, acabou a temporada, dia 23 de dezembro ele sai, ok, né? Agora, a temporada do Palmeiras foi toda montada e planejada por ele, contratações feitas por ele, o investimento que o Palmeiras fez está no talo. Se chegar outro técnico, não vai dar para contratar, vai ter que ser com esses jogadores, a não ser que saiam mais 1 ou 2, né? Esses jogadores têm que sair para que o Palmeiras possa contratar. Então, do ponto de vista esportivo, seria trágico para o clube ir para o Mundial e durante o Mundial ter que contratar alguém que vai chegar e vai ter 10 jogos por mês até dia 22 de dezembro para acertar um time para uma temporada que vai ter, neste momento, metade de julho até dezembro, todas as fases decisivas. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, segundo turno não, término do primeiro turno, depois segundo turno do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo para definir até dezembro. Então, é inacreditável. Se isso acontecer, de fato vai prejudicar bastante o Palmeiras, porque tudo foi pensado e projetado e planejado para o Abel e para a comissão técnica, o que não faria nenhum sentido. Então o Palmeiras vai jogar o Mundial e o Barros vai ficar lá com a plaquinha que vende ouro, sabe? Que tem na Praça da Sé. Compra o ouro, vende ouro, compra o técnico, preciso de um técnico. Isso é inverossímil. Isso não pode acontecer. Se a Leila Primeira, se a presidente do Palmeiras permitir isso, ela vai ser severamente criticada e acho que aí o muro vai ser pichado com razão. Porque isso ela não pode permitir, entendeu? O Palmeiras viajar para o Mundial e procurar um técnico. Então, faz sentido para vocês? Faz. Ou só para mim? Faz. Não faz nenhum. Não, Zero faz, sim, sentido, faz sentido cara. porque já Pelo fez. amor de Deus. Já fez, né? Já fez o quê? É assim, vamos lá. Como funcionam as convocações de técnico para uma seleção ou para a seleção brasileira? Normalmente, desta forma. Nunca está sincronizado com o que o clube quer, com o que o clube está fazendo, com o contrato que tem. Toda vez que a seleção chama um técnico, está sob contrato de um clube. Não precisam nem ir lá atrás. O último técnico que saiu do Palmeiras para a seleção foi o Tele em 79, depois daquela vitória épica que o Mancini assistiu sobre o Flamengo do Zico no Maracanã, 4-1. É a primeira vez que eu fui ao Maracanã, né? Então, o Palmeiras não perde, entre aspas, um técnico para a seleção desde o Tele. Outros clubes perderam, mas não precisamos ir até os outros clubes. Vamos falar da gestão Edinaldo, porque daí você entende melhor como funciona a gestão Edinaldo. A gestão Edinaldo até agora, ela teve primeira opção, depois que o Ancelotti disse não lá atrás, Fernando Diniz para conciliar. É mais ou menos o que seria esse projeto que o Massa descreveu, meio sem pé nem cabeça. Abel, não, pode fazer sentido para a CBF, né? Para o Palmeiras não faz nenhum sentido mas o isso. clube nunca vai fazer, né? Foi assim, o Diniz, você pode ficar no Fluminense e tocar a seleção durante as datas FIFA, né? Não é a mesma coisa, mas seria essa composição meio maluca. Então não é novidade na gestão de Edinaldo um técnico acumular clube e seleção.
né? Que poderia acontecer nessa hipótese do Mancini, do Abel, se for convidado, se aceitar, se não sei o quê, comandar a data FIFA, depois Mundial e depois ficar na seleção. Então não seria inédito na gestão de Edinaldo. A segunda opção do Edinaldo foi o Dorival Júnior. O que aconteceu? Ele foi tirado do São Paulo 5 dias antes de começar a temporada, sendo que o Dorival planejou, contratou, né? Então também não é inédito você tirar o técnico de um clube às vésperas de algo importante, de uma temporada toda pensada em função do técnico. Então os dois exemplos de técnicos da seleção na gestão Edinaldo, eles permitem essa coisa louca, insana, mas aí talvez tenha uma grande diferença, que é a questão do técnico. Aí é com o Abel, não é com a Leila. Se o Abel quiser, ele vai. Se for convidado, ele vai. E assim é com qualquer profissional, né? Aqui, eu tenho certeza, conhecendo o perfil dos treinadores, qualquer treinador brasileiro que for convidado para a seleção brasileira, ele vai. Pode ser qualquer treinador, em qualquer clube, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Se o Felipe Luiz for convidado, ele vai. Eu não sei. Vai, claro que vai. Eu não sei em relação ao técnico estrangeiro, mas também sei o seguinte, o Abel está há 5 anos no mesmo clube, ele tem contrato até o final do ano, ele talvez já tenha feito tudo e mais um pouco por um clube, e como até agora o trabalho excepcional que ele fez no Palmeiras não chamou a atenção de nenhum outro grande clube na Europa, e é assim. O trabalho aqui não tem ressonância. O trabalho na seleção brasileira tem, dependendo da situação. Se ele for convidado, se ele quiser, eu acho possível ele aceitar. Tendo a seguinte perspectiva. Daqui a um ano eu tenho a Copa do Mundo para dirigir. Não é daqui a 4 anos eu tenho a Copa do Mundo. Daqui a 1 ano eu tenho a Copa do Mundo. Então, agora... Isso eu estou falando, tudo raciocinando por hipótese. Primeiro eu descrevi como é que o Edinaldo atuou até agora com Diniz e Dorival, e depois a hipótese do Abel ser convidado, oficialmente. Em relação a Lauro Jardim e outras informações que pintam, e de fato, onde há fumaça, há fogo, mas a gente tem que ter a cautela, porque estamos, aí o nosso companheiro tem total razão, estamos errando demais, precipitando demais algumas situações em termos de informação. Em relação à seleção brasileira, é óbvio que tem alguém falando demais lá dentro, né? De qualquer hipótese, às vezes estrategicamente para sentir aceitação, tudo isso. Mas vamos combinar que nós estamos... o Ancelotti estava quase certo. O Jorge Jesus estava quase certo. O Abel está quase certo. O cara pira. Você que está assistindo pira. Porque, de fato, está existindo uma precipitação. Em relação ao técnico do Corinthians, foi mais ou menos a mesma coisa, guardando as proporções, mas uma ansiedade em confirmar uma informação que, muitas vezes... e assim, então não é mais o fulano, é o fulano. Aí é mais fácil você falar, mudaram os fulanos. Mudou tudo. Mudou. Então a gente tem que ter cautela, sim. Não pode ser, negacionista, né? Assim, não fingir que não está acontecendo nada. Mas tem que ter certa cautela nesse tema, porque, de fato, a presidência da CBF tem pressa e tem pouco juízo. Isso a gente já sabe. E ela tira para vários lados. Esse é o contexto atual. E eu imagino, sim, que a próxima data FIFA não é porque Equador e Paraguai são decisivos para a eliminatória. É porque a gente vai estar 1 ano da Copa do Mundo. E o treinador, a seleção brasileira, em tese, precisa ter um treinador a 1 ano da Copa do Mundo para preparar o time e tudo mais. Então, essa circunstância num calendário maluco, e o Abel é um técnico empregado. Assim como ainda é o Jorge Jesus, aliás, o Al Hilal eliminado, né? Teve hoje as suas atividades, treinos cancelados. E, como diz a nossa companheira Raíssa Simplício, que sabe tudo do Jorge Jesus, é possível que o desligamento do Jorge Jesus seja anunciado justamente nesse dia 1º de maio. Tem tudo isso no baralho, no quebra-cabeça. E eu não saberia hoje te responder, Tironi, desses técnicos portugueses que marcaram época no futebol brasileiro. O Jorge Jesus foi o primeiro. Ele até se fala em
faz a imagem do Pedro Álvares Cabral, né, Jorge Jesus? Jorge Jesus foi o primeiro, Abel foi o segundo e se mantém até hoje. E Arthur Jorge foi o terceiro. Vamos combinar que são 3 portugueses que marcaram a história do futebol brasileiro. Jorge Jesus e Arthur Jorge ganharam os 2 torneios no mesmo ano, Libertadores e Brasil, que é muito difícil. Eu não sei se hoje a aceitação, até ontem, ontem, sentido figurado, a minha impressão é que o Jorge Jesus seria mais bem aceito pela comunidade em geral do que o Abel Ferreira. Hoje eu já não tenho essa certeza depois que não, ele hoje saiu o do que a Flamengo. galera quer, é que o Abel saia do Palmeiras. Não, tem isso. Não, Ninguém tá acho que tem ligado, isso, mas pra ninguém tá além preocupado com a seleção brasileira, gente. Mas então, Não, assim, vamos lá. só pra gente voltar. Quem é que, vocês acham que o estilo do Abel combina com a seleção? Claro que não. O Ancelotti combina? Não, é o Ancelotti, cara. Não, mas não Pelo amor de combina, Deus. mas também não combina. Mas assim, Pô, já é o aconteceu Ancelotti. quando o Tite sai para a seleção brasileira, acho que quem não torcia para o Corinthians estava torcendo para o Tite para a seleção brasileira. Não, quando o Dorival mas- vai para a seleção brasileira, quem não torcia para o São Paulo, isso é normal. O que acontece, o que eu acho assim, ó, Né? o torcedor É do normal. Palmeiras, Mais ou menos. eu nem sabia que era tudo isso de tempo, né? Eu sabia que era muito tempo, mas eu não tinha noção que era 79. 79. Então, o torcedor do Palmeiras, por exemplo, ele fica de uma maneira porque ele não está acostumado com isso. Eu até olhei aqui, dos últimos 10 treinadores da seleção, 4 saíram no Corinthians. Exatamente. O Corinthians foi destruído 4 vezes dos últimos 10 treinadores. E com o Tite foi a comissão técnica inteira. Parreira, Tite, Mano e Luxemburgo. Então, é um enorme baque mesmo. Você destrói tudo aquilo que está sendo construído. E agora, recentemente, o Dorival, o São Paulo passou por isso. Ainda era começo de temporada, mas de qualquer maneira, tudo que você planeja vai por água abaixo. Então, isso eu acho que o torcedor ele tem mais dificuldade realmente para entender, porque não é uma coisa que ele está acostumado. Outra coisa que eu queria falar, o Palmeiras não tem muito o que fazer, ele tem multa, não sei o quê. Meu amigo, a CBF paga e você tem muito acordos políticos e tudo mais, e coisa que nessa hora você tem que entender que a CBF está acima de você e tal. É assim que todos os clubes, todos os presidentes, por mais que a Leila possa ser uma mulher diferente e tal, eu acho que, sinceramente, se a CBF quiser, ela vai fazer o convite e acabou. Mas aí o Abel precisa querer, né? Então, aí entra o Abel. Aí entra o Abel. O Abel, o cara ser treinador da seleção brasileira, participar de uma Copa do Mundo já é uma parada muito legal, muito diferente para o currículo de qualquer um. Ser treinador da seleção brasileira, de uma Copa pela seleção brasileira, é um negócio ainda maior. E ele sabe que tem jogadores bons e tudo mais. Ele teria um time, no mínimo, competitivo para ele tentar ajeitar. E nós estamos falando de um treinador que agora aí, mais cedo ou mais tarde, vai estourar e vai ter que resolver, e o Palmeiras está resolvendo por ele, um problema no Qatar ele assinou um contrato e estava indo para o Qatar. Não é um contrato. Um pré-contrato, uma minuta, uma carta de intenções, Vamos enfim. explicar, porque senão, se é contrato, ele tinha que estar lá. Uma carta de intenções, alguma coisa. E ele assinou nem sem a Leila nem saber. Então, se ele fez isso para ir para um clube do tamanho lá do Al Hilal, né, que eu acho que era... Al Hilal, não é? Não. Não, Al do Qatar, acho que é alguma coisa. Para ir para o Qatar, por que ele não pode falar não? Por que ele não poderia falar sim para uma seleção brasileira há um ano da Copa? Então, isso eu também não acho que ele... Não, poder ele pode. Eu não acho que isso é impossível do Abel. Não, estou bem no Palmeiras, ganho bem, a torcida não gosta, o trabalho está sendo feito, ordem e progresso. Não, ele quase foi para o Qatar ou demonstrou de alguma maneira interesse para ir para lá. Então, há uma última coisa que eu queria dizer que eu tenho certeza também. O Abel não abre mão do Mundial de Clubes. Cara, a visibilidade que esse torneio vai ter, os grandes clubes que vão estar pela frente, o tamanho do trabalho que ele sabe que ele tem no Palmeiras e o time é bom e o time vai competir lá, ele sabe que ele tem chance no mínimo de fazer sucesso. Não estou falando de título, uma semifinal e tal. Então, por que eu estou falando isso? Porque você vai ter que compor. Emprestar o cara, faz 2 jogos, mais ou menos o Diniz, faz 2 jogos, libera de volta, que aí acabou a seleção, não vai acontecer nada. Eu não aceito isso. Mas, nem como jornalista e nem tão pouco como palmeirense. Mas eu acho que ele pode disputar o Mundial acertado com a CBF. Eu agora tô falando como palmeirense, tá? Não aceita como? Vai embora de uma vez. Não, calma. Não tem calma. Mas daí é uma questão. Não tem calma. É agora. Decide agora. Aceitou, né? Decide agora. Aceitou. Decide agora. Ele não vai abrir mão desse Mundial. Então,
não interessa. Se ele quer ir para a seleção, estamos falando em hipótese, certo? Sim, Pode. tudo O hipótese. que tem até aqui é nada. Mas vamos lá. Se ele quer ir para a seleção, é amanhã. Esse é o pensamento do torcedor do Palmeiras. Mas se Escuta o ele que eu tô fica no falando. Palmeiras e Se vai pro ele- Mundial, não dá tempo do clube arrumar com calma Claro o que não. treinador. Você está disputando um Mundial e atrás de um treinador. É agora. Eu acho que pra mim isso é É inegociável mais. até pra ele. É inegociável. É agora. Até pra ele. Fala, ó, o Mundial eu vou, gente. Vocês não vão me Entendeu? tirar Eu tô- vocês não vão, Então, vão me tirar do mas, Mundial agora. mas o Palmeiras. então agora, aí então é eu o vou. Palmeiras que tem que entrar em cena. Não, é o Abel. O Abel Não, o Abel não, topa senhor. isso. Não, senhor. Não topa o quê? Largar o Mundial de clubes pra ir pra seleção agora. Eu Então duvido. ele fica no Palmeiras até dezembro. Porque o Palmeiras. Não. Isso que o Besson está falando. o é possível. Palmeiras cara vai perguntar- o cara disputa o Mundial e depois fala, valeu, obrigado, tô Cara, indo pra gente, seleção. tudo é possível. Sim. Tá bom? Tudo é possível. Eu tô. Que é muitas vezes por isso que vocês muitas vezes pedem que a gente traga aquilo que o torcedor do Palmeiras pensa. Né? Eu não posso responder por todos, nem tenho essa pretensão. Mas você tem um sentimento ali. Tenho. Meu sentimento quanto a isso é o seguinte: se caso, hipoteticamente, eles for consultado e disser quero ir para a seleção, é amanhã. É amanhã. Porque se ele ficar nessa condição, vai ter uma revolução. Porque qualquer resultado negativo está com a cabeça na seleção. Só está pensando na seleção. Aconteceu com o Fluminense, cara. Então o Palmeiras não pode entrar nessa. O Palmeiras tem que chamar o Abel e falar: você quer ir para a seleção? Eu quero ir para o Mundial e depois vou para a seleção. Então não. Você quer ir para a seleção? Vai agora. Paga a multa e vai. Aí o Palmeiras tem 30 dias. 30 dias. 30 dias com jogos, né? Sim. 10 jogos. Mas aí é o caos. Acabou caos. mesmo. A caos, aí tem 30 dias, com um monte de jogo, 10 jogos, mais 7 dias de preparação. São 35 dias Arnaldo, você que manja para mais você se do- preparar, cara. do Não faz calendário. sentido aceitar isso Como, agora. como que faria o calendário mesmo? Ele partiria para o Mundial, ele fica 10 dias com a seleção, acaba os jogos do Palmeiras já, né? Do Brasil. Isso, não, o Palmeiras, diferentemente dos... O Palmeiras e os times que jogam o Mundial, eles param de jogar na data FIFA. Ah, tá. Os outros times que não jogam o Mundial ainda fazem uma Uma partida da rodada. 12ª rodada entre a data FIFA e o Mundial. Mas o Palmeiras não teria Então, atividade. nessa hipótese que o Massa não concebe muito e tal, ele viria Palmeiras, 10 dias de seleção, parte para o Mundial e é isso. Exato. E aí voltaria já aí Já na seleção. como técnico da seleção brasileira. É uma coisa, é diferente um pouco da questão Eu- Diniz, porque o Diniz foi acumulando E vou dizer os mais, dois eu em acabou de várias chegar datas para FIFA. mim a informação. A informação é a seguinte: Abel. vou ficar muito surpreso se Abel Ferreira sair do Palmeiras antes de dezembro de 2027, tá? Acabou de chegar aqui. Então, Mas pois é. ele não tem Vou te contrato, ele antecipar. teria que renovar. Então, Cara, exato. é a Não, questão mas da ele Vou, Aí eu acabou vou aqui ler a para Copa. você, eu vou ler para você, ó. certo. Vou te antecipar que não acredito na saída do Abel Ferreira do Palmeiras antes de dezembro de 27. Ou seja, Agora, pode ser. Mas 27 ainda tem tem que que a renovar, fonte claro. do Massa está dizendo. É mais na cabeça da fonte do Massa. O Massa falou. É a É impressão. provável ele Isso, renovar renovar do do que que ele Isso, embora, entendeu? mais Então, fácil ele esse- renovar esse que é um- aceitar a seleção. esse Agora, tá tudo bem. Tá tudo bem. A vontade do profissional sempre tem que ser respeitada. Se ele quer ir para a seleção, ele vai agora. Entendeu? Agora. Amanhã. Ponto. Ponto. Já outro. Cebola dirige o time contra o Vasco. Vai, pega a comissão técnica dele, vai. O Palmeiras vai fazer todas as homenagens. Acho que a torcida do Palmeiras tem que fechar a Paulista, fazer um busto para ele, fazer um busto dele, um bigode enorme do lado, que é para colocar o maior e melhor treinador da história do Palmeiras e vivo, tem que fazer homenagem agora, se ele quiser ir para a seleção. Agora, fica 10 dias, sai, trabalha mais 10, volta. Aí não dá. Aí tem que pensar no clube. Não, aí eu concordo. Aí você arrebenta com o clube, Eu cara. concordo e- Porque pelo menos você tem 10 dias, você tem 37 dias, 40 dias antes da estreia do Mundial, e você tem um tempo para mesmo que dê um treino a cada 48 horas, para você ir se adaptando para o segundo semestre. Então o Mundial, nem estou falando disso, que acho que o Palmeiras vai fazer um bom papel, ir para as oitavas, a partir daí, ponto final. Entendeu? Acho que vai fazer um bom papel.
o que mais está em jogo é a temporada inteira, com bilhões que foram investidos. Sim. E não há mais dinheiro para investir. Não é que o Palmeiras é o Corinthians, vai coringar, não, vou contratar mais 4 e paga daqui 20 anos. Ou o Flamengo, que ainda tem mais recursos. Não dá. O Palmeiras está no talo. Tá ok, tá equilibrado, mas para você contratar um outro Paulinho, um outro Vitor Roque, tem que vender os dois. E aí acabou com o time. Entendeu? Então, pensando no time, no ano esportivo do Palmeiras, se o Palmeiras aceitar isso, é uma tragédia, isso é patético, isso é ridículo. É ficar de joelhos. Então o Palmeiras não pode se ajoelhar. Nem pro Abel, nem pro Edinaldo. Raios de Edinaldo. Chama os dois. Fala, vocês querem o Abel? Você quer ir para a seleção? Olho no olho, clareza. Eu quero ir para a Copa do Mundo. Então você vai para a Copa do Mundo, mas na Copa de Clube você não vai. Pega o boné e vai embora amanhã. Paga a multa e tchau. Porque aí o Palmeiras tem minimamente alguma coisa o que fazer. É, família, a gente viu aí debate quente aí sobre Abel Ferreira na seleção. O Massini trouxe a informação aqui que aparentemente o Abel Ferreira tá mais próximo de renovar o contrato do que sair para ir para a CBF, mas é aquilo, né? A vontade do profissional sempre vai ter que ser respeitada. Se por um acaso ele quiser sair e assumir a seleção brasileira, ele vai e não tem o que fazer. Mas é que nem o Massini falou, pô. Ele quer muito esse Mundial de Clubes, ele tem um projeto, ele tem um time na mão. Já são praticamente 5 anos de trabalho aí. E, cara, se ele saísse agora seria uma lástima, porque de todas as temporadas, desde quando ele chegou, essa é a temporada mais importante devido ao Super Mundial, entendeu? É uma vitrine gigantesca. É um título assim que o Palmeiras, obviamente, é muito difícil de ganhar. Obviamente, muito difícil de ganhar. Porém, se ele fizer bonito lá, vai ficar marcado na história. O Palmeiras, pô, se o Palmeiras chega numa semi, ou quem sabe numa final, pô, imagina só, cara, que grande feito seria. Enfim, essas são as informações aí sobre a possível saída do Abel Ferreira do Palmeiras e podendo assumir a CBF, né, cara? Na minha opinião, eu não consigo ver o Abel Ferreira na CBF, não, cara. Porque o estilo de jogo do Brasil, a seleção brasileira sempre foi conhecida como futebol arte, futebol bonito, aquele futebol envolvente que vai pra cima. É óbvio que já faz tempo já que o Brasil não tem mais esse estilo de jogo, né? Mas o Abel Ferreira não é um técnico que comanda times, pelo menos até onde ele passou, né? Nesses clubes, até no Palmeiras mesmo, até hoje. Ele não é um técnico que gosta do futebol arte. Ele não é um técnico que gosta de aquele tic-tac, aquele futebol envolvente, não. Ele é um cara muito estratégico, ele prioriza muito mais a defesa, para aí sim depois poder partir para o ataque. Cara, eu sinceramente acho que o Abel Ferreira, ele, pelo menos até o fim desse ano, ele fica. Agora, se renovar para o ano que vem, para 2027, para 2030, melhor ainda. Porque, querendo ou não, é o maior técnico que a Sociedade Esportiva Palmeiras já teve, juntamente ali com o Oswaldo Brandão, né, família? Mas é isso, essas foram as informações. Lembrando que os créditos vão estar aqui todos na descrição, beleza? Se você não é inscrito ainda, peço que você se inscreva aqui no canal, dá essa moral pra gente aí, fechou? E é isso. Até o próximo vídeo. Avante palestra, é nóis.